Já estamos de volta e agora vamos falar de saúde do coração. Aliás, quando a gente fala de saúde, se o coração estiver saudável, não tem saúde, né, doutor? Não. Estou recebendo aqui, doutor, mais uma vez, aqui presente conosco. E é claro que é sempre um prazer receber o doutor Antônio Menezes aqui com a gente. Saúde do coração. Quando a gente fala de saúde do coração, antigamente a gente falava de marca-passo. E quando nós falamos ainda, doutor, hoje, quando a gente fala de marca-passo, lembramos lá da vovó e do vovô. Né? Aquela história antiga, né, de marca-passo, a gente não sabia nem se existia isso ainda hoje em dia. O marca-passo evoluiu assim com os tempos? Evoluiu, quer dizer, ele continua também com a vovó e com o vovô, mas hoje o marca-passo ele trata as arritmias, desde as arritmias chamadas congênitas, hereditárias. Então a criança pode, ou ela pode precisar do marca-passo, né? A criança? A criança. Geralmente quando a gente associa essa questão de arritmia cardíaca, nós associamos também a questão cirúrgica, né? Para resolver aquilo, principalmente ligado na infância. E também tinha aquele conceito, né? Olha, criança, tudo que faz na criança, ela esquece, ela não sente nada e tem que fazer quando criança. Porque depois que cresce não tem condições de mexer nisso, né? E também que eu pelo menos, nunca ouvi, acredito que vocês também, a maioria de nós nunca ouviu falar que uma criança precise ou possa usar um marca-passo. Mas hoje, com o avanço das técnicas para a descoberta de doenças raras, na maior parte das vezes, em que a criança nasce com algum distúrbio genético ou com uma malformação do próprio coração, então é possível detectar em algumas crianças a necessidade, inclusive, de utilizar o marca-passo. Quando a gente fala marca-passo, parece aquela coisa gigante que a gente tem que andar até com a rodinha do lado, porque parece aquela coisa, dá um desconforto. Essa é a grande verdade, quando se fala de marca-passo. O que é esse marca-passo? Como é que é feito isso? Isso é implantado na pessoa? É tipo aquelas bolsas que ficam por fora? Como é que é isso, fisicamente falando? Então, se a gente for pegar a história do marca-passo e formos lá para a década de 40, 50, ela realmente era isso, era uma máquina grande e servia como uma rodinha. Então, se a gente pegar em menos de um século, né, a tecnologia ela avançou tanto que hoje o marca-passo ele é do tamanho de um isqueiro, por exemplo, e tem todas as funções. Ele trabalha como tem um microprocessador, né, altamente avançado, e que permite hoje que na maioria dos casos que a pessoa ela tenha uma qualidade de vida com muita independência e com muita autonomia. Como é que funciona isso? É tipo um isqueiro, desse formato mais ou menos. Justo. Isso coloca dentro do bolso e a pessoa anda. Não. Ele é implantado por debaixo, aqui tem nessa região do tórax, ele é implantado abaixo, faz uma cicatriz. Aqui? Isso, uma incisão de uns 3 centímetros, certo? E se faz uma bolsinha, tipo uma bolsinha, por debaixo da pele, no subcutâneo, né? E o marca-passo, ele é passado todo internamente pelo sistema de fluoroscopia, que é o raio-x. Então você consegue chegar ao coração pelo sistema venoso, né? E a bateria, que é o gerador do marca-passo, ele é colocado por debaixo da pele, por debaixo do músculo, e isso aqui fica... Mas e a manutenção desse material? Ele fica dentro da pele. Trocar pilha, essas coisas, como é que funciona? Então, a manutenção ela é feita a partir do momento que o paciente coloca o marca-passo. Esse marca-passo, o paciente passa a ter toda uma estratégia, todo um protocolo de avaliação desse marca-passo. Então, ele a cada 6 meses, que é o recomendado pela Sociedade Brasileira de Arritmia Cardíaca, ele deve ir no médico marca-passista, no médico especialista em estimulação cardíaca, e fazer uma avaliação desse marca-passo, onde ele vai ver as condições do fio do marca-passo, ver também como é que está a parte cirúrgica, vai observar se
houve alguma ou fratura, que a gente chama, quando o fio ele se quebra, né? Porque isso pode acontecer, é raro, mas pode acontecer. E ele, o marca-passo tem hoje uma vida média de 8, 9 anos, né? O marca-passo, a gente está falando um marca-passo simples, e ele vai de 6 em 6 meses, ele vai ao médico. Só dando essa manutenção. Justo, e alguns ajustes, porque na realidade o coração humano, ele não é fixo, né? Então a frequência pode mudar um pouco, ou às vezes o paciente está precisando de fazer mais atividade, aí você liga o que nós chamamos de sensor, que é um dispositivo capaz de perceber que o indivíduo ele está fazendo atividade física, e o marca-passo vai aumentando a frequência de acordo com a atividade física dele. Peraí, deixa eu ver se eu entendi. Primeiro, a questão da qualidade de vida de quem usa marca-passo, né? Também estava associado quando a pessoa tem que usar o marca-passo, acabou a vida dela. Né? E imediatamente as pessoas pensam, não, vou ter que usar marca-passo. Eu, inclusive, sou uma pessoa extremamente receoso. Igual, por exemplo, se eu tivesse que usar um marca-passo, tivesse que colocar aqui, eu acho que até para tomar banho eu ia ter meio receio. Como é que eu vou passar sabonete aqui em cima? Tem um negócio aqui dentro, né? Será que eu vou quebrar o fio? Será que eu vou estragar? Isso aqui vai sair, isso daqui? Como é que vive uma pessoa assim? Aí o que eu faço? Bom, até para dormir, eu vou ter que dormir de barriga para cima, porque se eu dormir de barriga para baixo, pode ser que eu vou mexer nisso aqui. Eu falo porque eu sou assim, eu fico meio assustado com essa questão. Como é que funciona a vida de uma pessoa depois que coloca o marca-passo, doutor? Esses casos que eu citei, que eu acredito são os mais comuns. É uma pergunta muito interessante. Eu acho que depende, em parte depende da relação que o profissional, né? Porque nós estamos trabalhando, como você disse, com um aparelho estranho dentro do organismo de um outro ser humano, né? E o imaginário do ser humano, ele pode criar situações que são extremamente diversas, né? E à medida que existe uma fase, como tudo na vida, né, uma fase de adaptação, e outra, a participação do profissional na busca de que o paciente entenda como que as coisas vão acontecer a cada passo, a cada momento. O paciente, normalmente ele recebe também do médico um manual explicando quais são as possibilidades dele em usando o marca-passo de fazer atividade física, etc. E quais são os limites que ele tem. Ele passa a conviver com o marca-passo no primeiro momento com estranheza, como você disse, é bem isso mesmo, né? E à medida que ele vai convivendo com o marca-passo, que ele vai sentindo que a partir do momento que houve o implante, ele pode ter uma qualidade de vida muito semelhante à de outras pessoas que não têm o marca-passo, ele vai se adaptando e vai se adequando à sua vida com as funções rotineiras. Então, e também é lógico que vai depender da doença de base do paciente. O que seria isso? Um paciente que põe um marca-passo, onde o coração dele é um coração forte, mas ele só tem um problema elétrico, isso é um bom prognóstico. Significa mas se ele tem um marca-passo, é porque ele tem problema no coração. Tem, mas ele teria um problema na parte elétrica. O que é a parte elétrica? Eu vou te dar um exemplo como geralmente eu costumo falar com os meus pacientes. É como se o coração como fosse uma casa, né? Você pode ter problemas principalmente em 3 pontos. Na parte elétrica da casa, mas o resto está funcionando. O encanamento e as paredes estão boas. Você pode ter um problema no encanamento, que são as coronárias que irrigam, certo? Entupir uma coronária, ou ter problemas na parede. Agora você imagina uma casa que tenha somente o problema elétrico. Então você trocou a parte elétrica, a casa vai estar funcionando de uma forma adequada. E em comparação, uma casa que tenha problemas na parede, rachaduras, infiltração e ainda tem um problema elétrico,
as condições não serão as mesmas. Então a qualidade de vida, ela também está baseada em que estado o coração daquele paciente se encontra ao colocar o marca-passo. E daí vem o estigma do marca-passo, que antigamente, pelas dificuldades técnicas, pelas dificuldades até de acesso a esse tipo de tecnologia, só era colocado nos casos muito graves. Sim. Então, o paciente, quando chegava a colocar o marca-passo, é porque lhe restava apenas pouco tempo de vida. Pouca expectativa de vida, então, exatamente. Isso, por muito tempo, né, a gente pode falar muito tempo, até 15 anos atrás, os pacientes, esse estigma chegava muito ao consultório. Eu vou pôr o marca-passo por quê? Porque eu já estou morrendo. É uma condenação. Isso, como uma condenação. Como fosse uma condenação de morte. De morte, exatamente. Mas hoje, com convívio, com acesso que o paciente tem à internet, com acesso que o paciente tem à informação, isso vem mudando gradativamente. E em função, sobretudo, do avanço tecnológico que cada dispositivo desse hoje oferece. Doutor, o problema com as arritmias cardíacas e possível utilização do marca-passo, o senhor tem um percentual que acomete a população ou ele é um caso raro, muito raro? O implante do marca-passo? Exato. Olha, depende. Por exemplo, a porcentagem exata vai depender de cada região do país. Nós, no Brasil, inclusive isso foi levantado pela Sociedade Brasileira de Arritmia e o Departamento de Estimulação Cardíaca, nós colocamos menos marca-passo do que o necessário. Haja vista que a nossa população brasileira ainda é pouco diagnosticada, comparada a outros países, inclusive países da América Latina. E isso significa baixa qualidade de vida, acredito eu. Muitos pacientes ainda não têm o acesso à tecnologia e... Não tem acesso à tecnologia ou não tem acesso à informação? A informação, a tecnologia, quer dizer, tudo gira dentro do mesmo círculo, né? Ok, muito obrigado, doutor. Na semana que vem a gente volta a falar sobre esse assunto aqui no programa. Pode ser? Pode ser, sim. Muito obrigado, doutor Antônio Menezes. Obrigado, o programa Mega Profissionais está chegando ao final. Muito obrigado pelo seu carinho, muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado pela sua interação conosco através das redes sociais. Contamos com a sua participação e, é claro, contamos com a sua presença na semana que vem. Fiquem com Deus.